Oi, vamos lá comigo mais uma aula. Aqui quem vos fala é a professora Mila. E eu vou estar aqui com você mais uma vez, mais uma videoaula, para a gente entender um pouco mais outros elementos aí influenciadores do cérebro em relação à nossa prática de exercício físico, a nossa prática de atividade física, seja a sua ou com o seu cliente, né? Seja você aí um profissional do movimento, um profissional de educação física, assim como eu sou. E quero te pedir aqui uma ajuda, quero te pedir se faz sentido, e se fizer sentido esse vídeo, assim como os outros que você já assistiu aqui do meu canal, dá um like aqui, dá um joinha, se inscreve no canal, isso ajuda a fortalecer, a crescer cada vez mais o canal e ajuda a me motivar, inclusive, para que eu continue dando conteúdo de boa qualidade, inclusive e gratuito aqui para você usufruir, tá? Combinado? Então, se você gostar do vídeo, dá um joinha, curte, se inscreve, que isso ajuda aqui o algoritmo do próprio YouTube transmitir para mais pessoas e me motivar aí a continuar, portanto, produzindo todo o meu conteúdo para você. Vamos lá. E o tema do nosso encontro de hoje é por que você ou o seu cliente não tem conseguido os resultados lá no treinamento físico, lá na academia, no treinamento funcional, ou qualquer tipo de atividade física ou exercício físico que ele faça. Por que será que ele não tem alcançado esses resultados, ele ou ela, né? Então, um pouquinho sobre isso que eu vou conversar aqui com você hoje. Bora? Vamos lá comigo. Primeira coisa, quando a gente fala em resultado, a gente precisa ter clareza, a gente precisa entender o que é ou qual é o resultado que você ou o seu cliente, né, que você está lá prescrevendo exercício físico, que ele deseja alcançar. Ele tem clareza qual é esse resultado, se ele quer emagrecer, se ele quer ter um estilo de vida mais saudável, que o exercício físico traga mais saúde, energia, mais disposição, né, para ele fazer outras tarefas da vida dele. O que de fato ele quer com essa prática regular de exercício físico? Primeiro ponto é você ter clareza, ou você ter clareza pelo ajudar o seu cliente, né, a ter clareza qual é o resultado que ele quer. Porque quando a gente fala em resultado, a gente precisa entender essa organização que eu estou mostrando aqui para você agora. Você tem que entender aonde você está saindo e aonde você quer chegar, saída e chegada dentro de um processo. E o resultado é aquele ponto final desse processo. É onde você quer chegar. Quanto mais clareza, quanto mais detalhes você tiver sobre aonde você quer chegar e qual é esse resultado de fato que você quer atingir com o exercício físico, e precisa ter muita clareza mesmo, inclusive anotar, né? Faz parte do processo dessa clareza, é anotar no papel, no computador, aonde você quer chegar com essa prática de atividade física. Será que o seu real desejo, o seu real resultado que você pretende é emagrecer? Se sim, coloca lá quantos quilos que você quer emagrecer, tá? Ou se seja para disposição, você quer fazer prática de atividade física para melhorar a disposição, para você ter energia para fazer outras tarefas do seu trabalho, da sua família, junto com a sua família. Escreve qual a disposição ou quais os sentimentos, né, que você deseja, detalhadamente, que você deseja alcançar ao final do processo. Mesmo que esse final, às vezes, não seja um final pontual, não seja um final definitivo, né? Mas que você, dentro de um determinado prazo, de um determinado tempo, você alcance algum dos pontos que você deseja chegar, alcançar, tá? Esse é o resultado, e aqui precisa estar muito bem descrito o que é esse resultado, para depois a gente fazer o check ali, confrontar se o processo e o resultado está sendo bem alinhado e por que isso não está acontecendo, por que o resultado não está chegando. Então, primeira coisa, ter muita clareza sobre qual é o resultado que você quer com aquela prática de atividade física. Por quê? Pode parecer meio paradoxo ou até muitas vezes meio óbvio, mas muitas pessoas não têm clareza com o que realmente elas querem fazer. A maioria das pessoas fala que busca atividade física para ter um corpo mais sarado, ou para emagrecer, ou para ter mais saúde. Mas o que de fato aquilo representa para elas? Investigar isso daí ajuda
a gente entender esse processo e também ajuda a gente a entender por que o resultado não foi atingido. Tá? Então é importante ter muita clareza. O primeiro ponto aqui é onde é esse ponto de chegada que o seu cliente ou você quer atingir. E para isso precisa de um período, de um certo tempo, de um certo processo ao longo de um tempo para que esse resultado seja atingido. Independente do resultado, qual seja, se é para emagrecer, se é para melhorar a disposição, se é para diminuir dores no corpo, não importa qual o resultado você deseja aqui com o exercício físico, todos os resultados requerem antes dele ser atingido um processo. E qual esse processo? E dentro desse processo, né, precisa pensar o melhor método, né, que envolve que será oferecido durante esse processo para que esse resultado seja atingido, ok? Vamos deixar esses pontos aqui, talvez seja óbvio esses pontos para você, mas talvez não seja tão óbvio assim, não seja tão claro assim, e aqui falar o óbvio também é importante, porque vai dar mais clareza para você entender qual que é o seu ponto de chegada, tá? Obviamente, junto de um profissional aí do movimento, você vai entender o seu ponto de saída, mas aqui a gente está falando de resultado, então eu vou direcionar somente para o ponto de chegada. Resultado, ele é definido dentro desse contexto como a chegada, onde você quer atingir o seu objetivo final, tá? Mesmo que ele não seja um objetivo final definitivo, claro que às vezes a gente muda de objetivo ou a gente depois quer outro objetivo, não importa, mas hoje, qual o objetivo que você quer com a sua prática regular de atividade física? A partir da identificação e a clareza desse objetivo, todo o processo que é anterior a ele, que é essa linha do tempo que eu coloco aqui, que a gente chama isso de longo prazo, isso tem isso tem uma característica. Para chegar lá no resultado você precisa de um certo tempo, e isso depende de onde você tá para onde você quer chegar, esse tempo depende disso, né? E isso precisa ser analisado, obviamente, com um profissional de educação física que vai estar ali junto contigo, te auxiliando dentro desse processo, mas eu não vou entrar em todos esses detalhes aqui, que não vem ao caso dentro do objetivo desse vídeo, mas é mais a gente entender que primeiro a gente precisa ter muita clareza aqui, qual é o resultado, a chegada que a gente quer chegar, descrever com detalhes, quero emagrecer tantos quilos, qual o período que eu imagino que seja necessário para chegar nesse resultado. Tudo isso vai facilitar o processo de a gente atingir, tá? E atingir esse resultado, né? E nos próximos slides aí vai ficar mais claro isso também para você, ok? Vamos lá para o próximo aqui. Mas tem um ponto super importante que é aqui que eu quero sair, que eu quero focar no vídeo de hoje, que é independente de onde você quer chegar com treinamento físico, você precisa de constância. Então esse período, esse processo que antecede o seu resultado, que antecede a sua chegada do seu objetivo pré-determinado, ele requer um requisito básico que é constância. Então, primeira coisa que eu te falo, se você ainda não atingiu, o seu cliente ainda não atingiu o resultado, é porque ele não conseguiu ter essa constância durante esse processo. Ele às vezes até tem clareza do resultado final que ele deseja, às vezes ele até tem clareza e consegue especificar, aprofundar um pouquinho, né, de forma bem específica qual é esse resultado, mas às vezes ele não tem constância, tá? Então, quando a gente não tem constância, a gente não chega no resultado, independente de qual seja esse resultado. Então, um pouquinho dessa constância, eu quero destrinchar essa constância, ou o que influencia essa constância para ajudar você a entender, e a você também a entender e a chegar no resultado, porque esse é o meu objetivo aqui com esse conhecimento a ser transmitido, tá? E vamos lá um pouquinho para o dicionário. Eu gosto sempre de trazer um pouquinho desses conceitos de o que é constância. Qualidade daquilo que não falta a uma tarefa. Dever, tratamento, assiduidade, frequência, persistência, insistência, obstinação, quantidade de repetições de uma ação, de uma mesma ação, prosseguimento, continuidade, manutenção. Todas essas palavras definem aqui o que eu estou trazendo de constância. Se eu não tiver repetição, se eu não tiver persistência, se eu não tiver continuidade naquela tarefa, e aquela tarefa aqui é o exercício físico,
né? Se eu não tiver constância, independe do tipo de exercício físico aqui, observe que inclusive eu estou usando um termo bem geral de exercício físico, que pode ser qualquer prática, seja de musculação, seja de treinamento funcional, corrida, qualquer esporte, não importa aqui. Exercício físico é um termo generalista para qualquer coisa que movimente aí o seu corpo, que você tenha um objetivo específico, tá? Então, primeira coisa do slide anterior, qual é esse objetivo? Qual é esse resultado que você quer chegar? Você tem clareza dele? Outra coisa é ter repetição, ter frequência. Na verdade, eu nem gosto muito dessa palavra repetição, porque muita gente confunde constância com fazer sempre a mesma coisa lá no treinamento. E não é isso. Constância é continuidade, tá? Constância, a principal característica aqui da constância é eu faço com frequência prática de exercício físico. Não necessariamente eu faço todos os dias ou todas as semanas a mesma prática, eu faço a mesma série, mesmo número de repetições, mesma carga lá na academia, por exemplo, não necessariamente, tá? Constância significa frequência, eu tenho assiduidade, eu não falto a minha prática de atividade física, a minha prática de exercício físico. E isso significa constância. Eu não falto pensando, gente, a longo prazo. E eu vou voltar aqui nesse slide. O longo prazo aqui, ó, significa 1 ano, pode significar 6 meses, pode significar 1 ano e meio. Depende do teu objetivo final, depende do teu resultado que tu quer chegar. Se um resultado ele é mais ousado e você tá num ponto de saída muito distante dele, obviamente esse processo, que aqui é o treinamento físico ele acontece aqui, ó, durante a saída, entre a saída e a chegada. Isso é o exercício, é o treinamento físico. Ou o exercício físico, né, que são o treinamento são sucessivos aí, sessões de exercício físico, tá? Então, praticamente sinônimos dentro desse contexto que eu tô trazendo. E todo esse processo aqui é o tempo necessário para chegar até lá. E é esse tempo aqui que eu tô chamando de constância. Então, a longo prazo, eu consigo manter constância para eu atingir meu resultado. Isso não significa que na semana 1 lá eu faltei uma vez, num dia que era planejado, ok. Na semana 1, juntando a longo prazo, eu mantive constância. Então, você manteve constância. Constância não necessariamente você tem que ser rígido no planejamento que toda segunda-feira você vai ter que treinar, toda quarta-feira você vai ter que treinar ou toda sexta-feira. Constância é regularidade para que não prejudique o resultado que você deseja, tá? Então, obviamente, dentro dessa constância vai ter dias que você não vai faltar, mas a longo prazo, a grosso modo, e olhando no todo, você vai mais participar, você vai mais frequentar a prática de atividade física do que, obviamente, faltar. E é essa constância que eu trago aqui, ela tem essas características: insistência, persistência, continuidade, repetições, não fazer a mesma coisa, mas repetir a prática de exercício físico semanalmente até aquele resultado ser atingido. Então, respondendo metade aí da nossa pergunta, do nosso encontro, da nossa videoaula de hoje é essa: a pessoa, seu cliente ou você mesmo, não conseguiu o resultado ainda porque você não conseguiu ter essa constância. Tá? Então, eu queria desmistificar um pouquinho dessa constância. Não significa, a primeira coisa, fazer sempre o mesmo treino. Não, tá? Então, acho que esse é um ponto importante. E o outro ponto que eu quero desmistificar aqui também é que a constância é olhando no todo. O seu planejamento total, todo o processo de treinamento físico, ele representa mais regularidade, ele representa assiduidade? Sim, então você tem constância. Se não, é porque você não está tendo constância, ok? Então, vamos lá. E agora eu quero trazer um segundo complemento à nossa pergunta do nosso encontro de hoje, nossa videoaula de hoje, é por que eu não estou conseguindo manter essa constância. Eu estou trazendo 2 pontos aqui que vão influenciar nessa nossa constância: motivação e autodisciplina. São 2 fatores aí que a gente que eu vou trazer uma abordagem no próximo slide, até neuropsicocomportamental, sobre esses 2 fatores, mas eles influenciam direta e indiretamente a constância. Se eu não tenho motivação, o que é a motivação? O que me impulsiona para eu ir para academia? O que me impulsiona a fazer o esporte que eu quero fazer? O que me impulsiona a ir todas as semanas fazer minha prática de exercício físico, seja ele qual for? Isso é motivação.
Então eu entendo ou eu conheço e eu tenho clareza do que me impulsiona ou impulsiona o seu cliente, né, o qual você está atendendo, caso você seja profissional aí de educação física, profissional do movimento, o que motiva, ou em outras palavras, o que impulsiona o seu cliente a ir todas as semanas para a prática de exercício físico? Essa é uma pergunta que ela tem várias camadas de profundidade de respostas. Tá? A gente pode olhar as camadas mais superficiais, que são mais fáceis de responder, mas a gente também pode olhar sobre aspectos mais profundos. Então, muitas pessoas que têm constância nas suas práticas aí de treinamento físico, eles têm, de forma consciente ou não, mas eles têm potenciais motivadores incluídos dentro da prática de atividade física deles. Eles conseguem se automotivar e também pegar motivadores externos, porque a gente tem duas subdivisões de motivação, a interna e a externa. Então a gente pode manipular motivadores externos para facilitar esse impulsionamento, essa ação, um direcionamento da pessoa para ir até a prática de exercício físico. Isso é motivação. Então, se eu entendo que me motiva ou que motiva o seu cliente ou você a ir fazer exercício físico, eu consigo melhorar essa variável aqui que influencia na minha constância e automaticamente vai me levar ao meu resultado. Ok? E um outro ponto que está aqui de baixo, que eu estou colocando aqui, que a gente vai falar melhor aqui no próximo slide também, é a autodisciplina. A autodisciplina, ela significa mais ou menos você se obrigar a fazer algo que você mesmo estipulou. No caso da autodisciplina, eu mesmo me estipulei que eu quero atingir o resultado de emagrecer 10 quilos com treinamento físico. Então, eu tenho que ter a disciplina para ir tantas vezes na semana, para eu fazer tais exercícios, para eu repetir os exercícios tantas vezes. Todas essas características metodológicas que eu vou incluir no meu treinamento físico são importantes para eu atingir o meu resultado final. E para isso eu preciso ter disciplina. E ela tem um ponto aqui que eu destaco aqui nessa frase bem importante, que é a capacidade que a pessoa tem de ultrapassar os desejos de curto prazo. O que são esses desejos? Eu vou dar um exemplo com comida aqui, porque eu acho que fica até mais fácil para entender. Quando você tem um pratão lá de sobremesa, bem gostoso, né? Acho que aquele chocolate, morango, suspiro. Eu tô aqui imaginando uma sobremesa que eu gosto, tá? Não sei se é a mesma que você gosta. Aquela coisa deliciosa, derretida, assim, que chega a salivar aqui. O nosso cérebro já tá até imaginando, né? Só imaginar ele já saliva, já produz, né? Já estimula a produção de saliva na nossa boca. Quando você vê essa imagem, quando você vê ao vivo mesmo, uma sobremesa gostosa dessa, qual é o desejo que você tem? Qual é o impulso inicial que você tem naquele momento de comer? E satisfazer um desejo que é um resultado daquela sensação da comida, né? Que vai gerar aquela sensação da comida de comer algo que você gosta, que você deseja comer, algo que você te aguça, algo que meio que te cega, digamos assim, e que você vai fazer. Isso é um desejo. Quando eu ultrapasso esse desejo, ou seja, eu até quero comer, eu sei que eu quero comer essa sobremesa, mas eu decido não comer a sobremesa, porque eu acho que ela não é saudável para mim, porque eu acho que hoje ela não vai me fazer bem, não vai sair um pouquinho de atingir o meu resultado final, por exemplo, enfim, dentro da minha decisão que eu tiro de informação é isso. E eu decido, portanto, não me apegar àquele desejo de curto prazo. E para trazer um exemplo aqui de potenciais motivadores, tem gente que gosta de fazer, que é um motivador, estar com pessoas, estar com amigos para fazer atividade física. Tem gente que gosta de fazer exercício físico na natureza, isso pode ser um motivador. Tem gente que gosta de fazer exercício sozinho, isso pode ser um motivador, tá? Então isso é muito individual, né? Obviamente de cada um, mas a gente tem alguns motivadores que são mais comuns de encontrar, tá? Mas entender, e esses exemplos aqui são os que eu citei, são exemplos que trazem um pouco mais essa, que a gente encontra de forma mais comum entre as pessoas. Mas aqui, como eu falei, tem várias camadas de profundidade para a gente entender essa motivação. Quanto mais profundo a gente for nessa camada, e muito dessas motivações aqui a gente se relaciona também aos valores que a pessoa tem, tá? Eu tenho um valor de família, por exemplo. Se eu fizer atividade física com família, com alguém da minha família junto, eu tendo a ter mais motivação para minha prática de atividade física, tá? Então, um dos graus profundos aí desse entendimento é também olhar os valores
que a pessoa, o seu cliente aí tem, ou você mesmo, né, tem, e a gente incluir isso dentro da prática de atividade física. Isso ajuda muito na constância, muito, muito, muito. Tá? E a gente tem aqui um segundo ponto que também influencia na constância, que é a autodisciplina. Nem sempre a gente vai estar motivado, né? Nem sempre eu vou estar super animado, super impulsionado para aquele dia fazer a prática da atividade física. Daí é que vem o grande teste das pessoas que realmente vão conquistar essa constância, né? Que é a autodisciplina. A autodisciplina é a capacidade que a pessoa tem de superar, de ultrapassar os desejos de curto prazo. O que seriam esses desejos de curto prazo? Pode ser, hoje eu tô a fim de ficar embaixo da coberta vendo Netflix no conforto da minha cama e não tô a fim de ir treinar. Esse é um desejo de curto prazo, ficar embaixo da coberta vendo Netflix. Mas eu tenho desejo de longo prazo. Quando eu tenho anotado, quando eu tenho clareza, por isso que eu falei da clareza lá atrás, quando eu tenho clareza do meu desejo de longo prazo, que é o meu objetivo, seja ele emagrecer, aumentar a energia ou a disposição para o dia a dia, ou diminuir dores aí com exercício físico, né, melhorar a saúde de forma geral, se eu tenho clareza e tenho detalhes, mesmo especificando com clareza esses detalhes do meu objetivo final, que é um desejo final que eu tenho, que é um desejo de longo prazo, mais chances eu tenho de superar, de ultrapassar esses desejos de curto prazo. Então, gente, quando eu não tenho motivação, eu preciso da disciplina, da autodisciplina, no caso, né? Para eu conseguir manter a constância. Essas duas variáveis em conjunto, elas se complementam, em alguns momentos elas são paradoxais, e principalmente em pessoas que não conseguem manter constância, em pessoas que não conseguem ter resultado com a prática de atividade física. Essas pessoas, elas têm esses dois fatores aqui, muitas vezes, não bem alinhados, digamos assim, tá? Mas esses são os duas principais variáveis que vão influenciar na sua constância da prática e nos resultados, a motivação e a autodisciplina. Quando a gente fala em autodisciplina, eu usei a palavra desejo ali, tá? E desejo, justamente, a gente tem o desejo de curto prazo, o desejo de longo prazo, e todos nós temos desejos, né? Sejam eles conscientes ou inconscientes, né? Desejo de comer aquela sobremesa gostosa, mesmo sabendo que não deve, mas o desejo é uma impulsão muito automatizada, né? Quando a gente não tem clareza sobre ela, a gente fica mais influenciado sobre os aspectos do desejo. Então, entender a nossa motivação, os nossos desejos, entender a ter clareza, entender a anotar no papel, anotar no computador, quais são os fatores que me motivam a fazer exercício físico, quais são os meus desejos de curto prazo que podem atrapalhar, inclusive, a minha motivação, a minha autodisciplina, né? Em outras palavras, tá? Então, dentro da abordagem neuropsico-comportamental, eu trago esses dois pontos aqui. Muitas vezes eles não estão alinhados. O desejo e a motivação, eles precisam ser revistos ou realinhados justamente para a gente conseguir manter a constância e o resultado lá na frente. Então, um ponto que eu trago de sugestão, de direcionamento para minimizar as perdas com esse não atingimento dos resultados, ou minimizar esse fracasso de não atingimento dos resultados, é entendendo os desejos que direcionam as ações daquela pessoa. A pessoa precisa ter clareza sobre os resultados que ela quer de longo prazo e também resultados de curto prazo, né? Então, eu posso quebrar, por exemplo, aquele meu resultado de longo prazo, que é emagrecer 10 quilos, por exemplo, em pequenos pedaços, e emagrecer 1 quilo a cada tantos meses, aí, ou a cada tantas semanas, dentro do que seja, né, um objetivo também realizável e viável dentro daquele prazo, e eu subdivido, quebro, eu fragmento aquele objetivo de longo prazo para objetivos ou resultados de mais curto prazo. E quando eu entendo quais são aqueles meus desejos que podem estar boicotando, né, atrapalhando que eu alcance aquele meu desejo de longo prazo, que é, por exemplo, emagrecer 10 quilos, eu tendo mais consciência sobre eles, eu tendo a ultrapassá-los. E aquele dia que eu tiver mais propícia a me deixar levar por aquele desejo de curto prazo, né? Por exemplo, ficar em casa vendo Netflix e não ir fazer exercício físico, eles sejam diminuídos, essas chances de acontecer.
Isso pode acontecer, né, gente? A gente sabe que desejo, como eu falei, dentro de uma constância a gente entende como todo, o prazo todo que foi estipulado para você chegar no resultado. Constância é a maior parte do tempo que você estava assíduo dentro do planejamento que você fez aí junto com o seu profissional de educação física, ou você fez junto com o seu cliente, dependendo com quem estiver me assistindo agora. Mas independente disso, a constância ela vem nesse todo. Você foi muito mais assíduo, você é regular. Olhando o todo, você é regular, não pontualmente, olhando no todo daquele planejamento. E aqui você entendendo os desejos que podem te atrapalhar, você consegue ultrapassar e não ser permissivo com esses desejos quando eles vierem, porque eles vão vir. Todo ser humano tem desejos ocultos aí muitas vezes, mas quanto mais clareza a gente tiver sobre eles, o dia que, por exemplo, hoje você vai treinar, hoje me deu uma vontade de visitar minha mãe, só para eu não ir treinar. O que tá por trás daí? Tá? Então vai anotando, vai percebendo esses desejos, essas ações que podem te atrapalhar esse seu processo de longo prazo de atingimento dos resultados. E um outro ponto para a gente conseguir ultrapassar esse fracasso do resultado não atingido são as estratégias neurocomportamentais, para aumentar a motivação daquela pessoa. Para que ela vai fazer um monte de coisa de prática de atividade física que ela não gosta? Se ela gosta de treinar com pessoas, por que ela vai fazer uma prática individual? Ela vai ter mais chance de não sentir vontade, de não ter motivação para fazer aquela prática naquele dia, tem mais chance de cair sobre a permissividade, né, dos desejos de curto prazo. Vai ter muito mais chance. Então, desejo e motivação, muitas vezes, eles não andam alinhados. E é muito comum, principalmente nas pessoas que não atingem resultados com treinamento, tá? É muito comum eles não serem alinhados. Então, a gente entendendo o que está por trás, quais são esses desejos que a pessoa tem de curto prazo, que estão atrapalhando, né, o direcionamento para que ela atinja o resultado, e entendendo também os potenciais motivadores, a gente consegue manipular melhor esses dois fatores que vão influenciar na constância e vão influenciar no resultado. O que você pode incluir na sua prática de atividade física que aumenta a sua motivação, e o que você pode conhecer sobre os seus desejos para diminuir a tua permissividade frente a eles, a sua entrega frente a esses desejos de curto prazo, que são desejos que não estão alinhados com o seu resultado final, que é o seu desejo de longo prazo. Tá? Então, acho que esses dois pontos aqui que eu trago são duas abordagens que eu trabalho no meu método da Mila Bittencourt mesmo, de estratégias neurocomportamentais, e também clareza, né, trazer clareza aí para o que está atrapalhando esse processo de constância na prática de atividade física para que você alcance os resultados que você deseja. Então, toda pessoa que não tem constância, ela tem algum desses dois pontos aqui fragilizados, que não são bem vistos, tá? Então, minha sugestão para você, profissional do movimento que está aqui me assistindo, é que você olhe para esses dois pontos. Se você precisar de ajuda, é para isso que eu estou aqui. Só me chamar que eu te ajudo dentro desse processo aí de construção de uma constância com o seu cliente. Tá bom? Espero que tenha feito sentido para você, como fez sentido todo esse conhecimento para mim. E nos encontramos aí no próximo vídeo. Beijo!